Aula 5. Cobertura e acabamentos. Olá, pessoal! Temos muita coisa para ver hoje. E para não perdermos tempo, vamos logo relembrar aquilo que vimos na aula passada. Revisão, aula 4. Do piso ao teto. Na aula passada, executamos as vergas sobre os vãos de portas para evitar fissuras de canto. Prosseguimos com a fixação de objetos nas paredes de gesso. De acordo com o peso de cada objeto, vimos que eles são divididos entre leves, até 5 kg, médios, entre 5 e 30 kg, e pesados, 30 kg ou mais. Vimos que os objetos leves se fixam com colchetes e pregos de aço. Para os médios, buchas clássicas ou de autoperfuração. E os pesados, com a fixação transpassante metálica ou através de buchas apropriadas. Na sequência, aprendemos a marcar e cortar as paredes para o embutimento dos eletrodutos. Você acompanhou como se encaixam os eletrodutos e como se dá o acabamento com a cola de gesso. Por fim, mostramos que a instalação hidráulica é muito semelhante à instalação elétrica, no que diz respeito à marcação, corte das paredes e embutimento dos canos. A aula de hoje está dividida em duas partes. Na primeira, nós vamos concluir a parte estrutural da casa, ao fazer a cobertura com estrutura em madeira e telhas. A segunda parte é para quem gosta de caprichar no serviço. É o momento em que o profissional precisa reunir qualidades como paciência, atenção e vontade de fazer bem feito. Estou falando de acabamento, uma fase importante da obra. Então vamos por partes. Acompanhe a execução da cobertura de nossa casa de gesso. A cobertura da casa popular de gesso é bastante simples. Ela consiste de uma estrutura de madeira apoiada diretamente sobre as divisórias de gesso. Antes de vermos como se faz, fique por dentro de alguns detalhes sobre o madeiramento utilizado. As peças estruturais, os reforços para suporte e o madeiramento para coberta deverão ser de madeira de lei ou de madeira mista, com tratamento para cupim com óleo queimado. Toda a madeira será serrada e secada, com dimensões compatíveis aos vãos e cargas a suportar. Antes de preparar os caibros, ripas e apoios, devemos realizar a última fiada de blocos. Esta fiada será cortada, dando a inclinação necessária para o caimento perfeito das águas do telhado. Veja como se faz. Primeiro, o mestre de obras marca os blocos das extremidades da casa. Ele traça o ângulo de acordo com o projeto e corta os blocos em seguida. Pronto. Esses blocos serrados serão usados nos 4 cantos da casa. Depois, erga os blocos até a altura da cumieira, como manda o projeto. Com a trena, meça o ponto exato da cumieira e fixe um prego. Estique uma linha até o bloco cerrado, que está na extremidade, obedecendo a inclinação do mesmo. Depois, com a ajuda da régua de pedreiro e um lápis, marque a parede. Então, é só serrar os blocos seguindo a linha traçada por você. Como vocês podem ver ali na casa, seguimos com as paredes que receberão madeiramento do telhado. Elas têm a mesma altura e seguem o mesmo ângulo. Você acompanhou aqui a execução da primeira parede. As demais foram feitas da mesma forma. As divisórias estão prontas para receber as primeiras peças de madeira. Veja o que é preciso ser feito antes de iniciar com a coberta. Gente, uma coisa importante. Não será permitido o uso de madeira com empenos, como esse caibro, por exemplo, ou qualquer outro tipo de defeito que venha comprometer a resistência e a durabilidade da estrutura do telhado. Agora vamos iniciar a fixação do madeiramento sobre as divisórias. Fique atento.
As primeiras peças a serem instaladas são as linhas. Elas são as peças mais grossas e pesadas, que recebem todo o peso das telhas. Por isso, são assentadas sobre as paredes. Esta casa recebe 6 linhas ao todo. Em seguida vem os caibros, dispostos sobre as linhas. Eles obedecem a uma distância padrão entre si. Essa distância pode ser regulada facilmente com uma bitola de madeira. Por fim, chega a vez das ripas, que são mais finas. Elas seguem o mesmo sentido das linhas e se apoiam sobre os caibros, formando um xadrez. Todas essas peças são fixadas com pregos. Chegou a hora de colocar as telhas. Tem gente que pensa que isso é muito fácil e qualquer um pode fazer. Sim, qualquer um pode fazer, desde que faça bem feito, né? E para isso tem que seguir uma ordem lógica. Senão, os futuros moradores desta casa terão uma grande chance de goteiras. E goteira é um troço muito chato, não é verdade? Então vamos lá. As telhas desta casa são de barro cozido do tipo canal. As peças não devem apresentar defeitos, permitindo sobreposições e encaixes perfeitos. O assentamento começará com as telhas calha, no sentido da inclinação do telhado, do beiral para a cumieira. Devemos colocar as telhas com a concavidade voltada para cima e a extremidade mais larga para a cumieira. Na sua parte mais larga, a distância entre as duas fileiras de canais será de no máximo 5 centímetros. O recobrimento entre as telhas canal deverá ser de 10 centímetros. As telhas superiores, que podemos chamar de telhas capa, deverão ser colocadas com a extremidade mais estreita voltada para o lado da cumieira. O recobrimento deverá ser de 10 centímetros. Veja um pouco mais. Fácil, não é? Continue prestando atenção e veja como são feitos outros detalhes do telhado. Repare no detalhe da cumieira. Ela é feita com o mesmo tipo de telha, colocada com a concavidade para baixo e assentada com argamassa num traço de 1 de cimento e 4 de areia. A telha cerâmica tipo canal, ela é mais indicada porque ela é encontrada em vários locais e as pessoas sabem como utilizá-la de uma forma mais, sem grandes dados técnicos. Todo mundo sabe colocar a telha em cima da casa. E outros tipos de telhas, além da telha cerâmica canal, elas podem ser utilizadas, que são telhas de fibrocimento e telhas que estão sendo chamadas de telhas ecológicas. E tem no mercado uns 2 ou 3 fabricantes, né? Tem um até, inclusive, que é com material reciclado, que ela tem um peso mais leve do que a telha canal e isso faz com que use-se menos madeira na execução do telhado. Vamos em frente com a segunda parte dessa aula. Agora damos início a uma nova fase, o acabamento. O acabamento é o cartão de visitas do bom profissional. É onde seu trabalho fica à mostra. Todo mundo percebe uma cerâmica bem assentada, rejuntos bem feitos, paredes lisas e perfeitas. Por isso, abra o olho e acompanhe de perto algumas das técnicas de acabamento em gesso. Chegamos à fase de acabamento. Daqui para frente, nós veremos técnicas que vão deixar a sua casa ainda mais bonita. E para começar, vamos falar sobre os blocos. Eles são fabricados industrialmente e apresentam ranhuras e linguetas para seu encaixe. Depois de instalados, os blocos apresentam desníveis entre si. Essas falhas devem ser cobertas com massa de gesso. Deve-se aplicar e espalhar a massa uniformemente, no nível da superfície da divisória. Isso é o que chamamos de rejuntamento dos blocos de gesso. Não se trata de um acabamento, mas de um procedimento obrigatório que você deve fazer, mesmo que a parede receba outros tipos de revestimento. Use a desempenadeira lisa ou espátula para nivelar e arrancar possíveis irregularidades. Além da aplicação no acabamento do rejunte de bloco de gesso, existem outras aplicações onde se pode utilizar a massa de gesso. Ela é utilizada no emassamento liso ou texturizado de paredes, por exemplo. Na hora de aplicar a massa de gesso como acabamento, devemos tomar alguns cuidados para garantir o sucesso da aplicação.
Mas antes vamos ver como se prepara a massa.